O Mahabharata, volume 1, capítulo 25, Arjuna visita o céu. Quando os Brahmanas determinaram um dia auspicioso, Yudhishthira ensinou a Arjuna os mantras da Pratismriti. O rei prostergara a ensinar-lhe, visto que sabia que Arjuna partiria para os Himalaias tão logo dominasse esse conhecimento, e ser-lhe-ia difícil viver sem o seu irmão mais novo. Porém, era o desejo de Vyasadeva que ele fosse. Logo, Yudhishthira sabia que a separação não poderia ser evitada para sempre. Ademais, era provavelmente a única chance que tinham de serem bem-sucedidos na recuperação do seu reino. Levando Arjuna para um local privado, Yudhishthira segurou-lhe a mão e disse: ó descendente de Bharata, as 4 divisões da ciência das armas são denominadas por Bhishma, Drona, Kripa, Karna e Ashvatthama. Todos eles receberam instruções divinas e sabem como utilizar toda sorte de armamento, porque não honrados, mantidos e apoiados por Duryodhana sempre buscam aprazer-lhe, razão pela qual não devemos duvidar de que, na hipótese de uma batalha, eles a apoiariam. O mundo inteiro está sob a regência de Duryodhana e ele é o nosso inimigo declarado, és o nosso único refúgio. Apoiando-nos em ti, haveremos de reassumir nosso reino. Ouve-me agora dizer o que deve ser feito. Yudhishthira, nesse momento, retransmitiu a Arjuna as instruções de Vyasadeva. Ele lhe disse que deveria partir tão brevemente quanto possível para os Himalaias e, meditando nos mantras que agora ouviria, deveria buscar pela audiência dos deuses de modo a receber suas armas. Permite-me iniciar-te hoje, ó virtuoso, e vai imediatamente propiciar Indra. Uma vez satisfeito com tua pessoa, estou certo que Indra dar-te-á suas armas, e pela ordem dele também o farão os demais deuses. Arjuna controlou completamente somente seus sentidos. Então, com os devidos rituais, o Yudhishthira otorgou-lhe os mantras da Pratismriti. Ao concluir, o Yudhishthira colocou-se de pé em seus olhos, lágrimas corriam, nasciam conforme pensava na saudade que logo experimentariam de Arjuna. Vai agora, querido irmão, com seus braços e mãos protegidas por manoplas e luvas de pele de iguana, e com seu corpo coberto por uma dourada cota de malha, Arjuna apanhou seu arco Gandiva e suas 2 aljavas de setas inexauríveis, e logo se preparou para ir-se. Brahmanas e Siddhas proferiram-lhe bênção, e não sabendo por quanto tempo ficaria ausente, despediu-se calorosamente dos seus irmãos. Quando Arjuna estava prestes a partir, Draupadi colocou-se diante dele e disse: ó Dhananjaya, de braços poderosos, que tudo o que a nobre Kunti desejou antes de teu nascimento e tudo o que tu mesmo desejas torne-se realidade. Que nenhum de nós nasça novamente nessa terrível ordem kshatriya. Ofereço meus respeitos aos ascéticos brahmanas que são desapegados deste mundo miserável. Meu coração ainda queima ante a lembrança do insulto de Duryodhana. E a princesa prosseguiu: hoje, contudo, sofro mais, porquanto estás partindo. Sem tua presença, passaremos todo o nosso tempo pensando unicamente em ti, visto que inexistirá qualquer felicidade. Contudo, todas as nossas esperanças repousam em ti, ó herói. Que o Senhor e suas energias protejam-te em todos os momentos e que o sucesso seja teu servo. Agora vai e alcança o teu objetivo. Arjuna sorriu para Draupadi, circunambulou seus irmãos e Daumya, após o que começou a correr muito velozmente pela trilha, assustando as criaturas pelo caminho com sua rapidez extraordinária. Quando os mantras que lhe deram Yudhishthira, sentiu como se viajasse pelas montanhas e florestas à velocidade da mente. Ao término do primeiro dia de viagem, chegou à grande montanha Mandara. Arjuna parou e olhou para o redor. A montanha, com a sua pedra azulada tocando as nuvens, era belíssima, estando coberta de árvores cujas flores multicoloridas criavam uma visão embasbacante, e o perfume das mesmas arrebatava a mente. O som de pavões, garças, né, e cucos preenchiam os ares, e ele podia ver Siddhas e Charanas se divertindo nas ladeiras da montanha. Arjuna decidiu escalar a montanha e começar suas austeridades ali. Alcançar um planalto
No alto da montanha, ouviu repentinamente uma voz ressoar no céu. Detente! Arjuna olhou em volta de si e viu, sentado sob uma árvore, uma seta. O Brahma de coloração fulva possuía uma aura brilhante. Em seu corpo magro trajava uma pele de veado e seus cabelos emaranhados e secos caíam por seus ombros. O asceta disse: Ó criança, quem és? Parece ser um kshatriya. Não é de teu conhecimento que este é um local de habitação de brahmanas pacíficos, livres de ira? O mero fato de poderes haver chegado a este local indica que já és detentor de um alto nível de pureza. Agora torna a tua vida perfeita, dado não precisares de armas aqui, livra-te delas. Arjun deixou claro que não tinha nenhuma intenção de renunciar suas armas. Necessito de minhas armas para servir o meu irmão mais velho, Distira, que foi injustamente despojado de seu reino. Ó Brahmana, não as rejeitarei. Vendo a dedicação de Arjuna ao dever, o asceta respondeu: Ó matador dos inimigos, estou satisfeito com tua pessoa. Sou Chakra, o rei dos deuses. Pede-me uma benção. Arjuna deu consigo eufórico. Ali estava Indra, com as palmas das mãos unidas, e ele disse: Ó elevadíssimo, a bênção que desejo é que me confiras tuas armas. Indra sorriu: Ó Dhananjaya, posso conceder-te a vida nas regiões celestiais de imensa felicidade. Solicita isso, porque desejas apenas minhas armas. Como eu poderia expor minha condenação do mundo, não me desagravando do inimigo e abandonando meus irmãos na floresta? Arjuna enervou-se ao lembrar da traição de Duryodhana. Indra dirigiu-lhe a palavra gentilmente. Ó criança, quando te encontrares com Shiva, obsequiar-te-ei com todas as minhas armas. Tenta propiciá-lo, pois é o maior dos deuses. Ao ver Shiva, que possui 3 olhos e porta o tridente, todos os teus esforços se realizarão. O Mahabharata, volume 1, capítulo 25, Arjuna visita o céu. Depois de assim dizer, Indra evaneceu e Arjuna foi deixado sozinho. Ele decidiu permanecer onde estava e começou suas austeridades e adoração a Shiva. Ele retirou sua armadura e deitou suas armas junto à mesma árvore sobre a qual Indra se sentara. A árvore situava-se próxima a um rio harmonioso, em cujas águas cristalinas Arjuna se banhou antes de sentar-se para meditar. Quando fez, búzios foram ouvidos no céu, chuvas e flores caíram do paraíso. Arjuna agradou-se daquele sinal auspicioso. Ele então fechou seus olhos, controlou sua respiração e começou a entoar orações a Shiva. Durante o primeiro mês de suas meditações, Arjuna comeu apenas frutas e somente a cada 3 dias. Durante o segundo mês, comeu frutas unicamente a cada 6 dias. E durante o terceiro mês, comeu frutas quinzenalmente. Ao longo do 4º mês, viu apenas Gear, de pé sobre as pontas dos seus dedões e com seus braços erguidos em direção aos céus. Ele banhava-se 3 vezes ao dia e mantinha sua mente e seus sentidos sob perfeito controle. Como resultado de suas austeridades, Arjuna começou a brilhar como o sol. No paraíso, os rishis celestiais viram-se tomados de ansiedade em virtude do que buscaram por Shiva. Arjuna, eles lhe disseram, tornou-se imensamente fulgurante devido às suas austeridades nos Himalaias. A terra está se aquecendo com o seu ascetismo, em consequência do que nos está esfumaçando. Ó principal dos deuses, deves estorvá-lo antes que perturbe a ordem universal por meio do poder de sua penitência. Shiva respondeu: Não precisais sentir-vos ansiosos pelo proceder de Falguni. Ele não deseja alcançar o céu ou obter prosperidades. Sei qual é o seu propósito e satisfá-lo-ei neste dia. Os rishis curvaram-se diante de Shiva e retornaram às suas respectivas moradas. Shiva, então, assumiu a forma de um caçador alto, poderoso, de tez dourada, após que descendeu ao local onde Arjuna meditava. Uma, sua esposa, acompanhou em uma aparência similar e muitos de seus seguidores trasgos, que assumiram várias formas e trajavam vestes radiantes, seguiram-na. Muitos dos
dos trasgos do sexo feminino assumiram a forma de belas mulheres e também desceram. Quando Shiva fez-se presente na encosta da montanha com seus seguidores, a montanha pareceu iluminar-se em grande beleza. Estranhamento. No entanto, toda a natureza silenciou-se, mesmo as fontes de cascatas descontinuaram seu soar. Logo, ante a chegada de Shiva, este viu um Dânava assumir a forma de um javali e correr em direção a Arjuna. O demônio intencionava investir-se contra Arjuna a fim de matá-lo e cunchava alto em desafio. Arjuna viu o quincho do javali e rapidamente se pôs de pé e acordoou seu arco, munindo a arma com uma flecha envenenada. Arjuna exclamou: Em nada te prejudiquei. Como intentas matar-me? Por certo, hei de enviar-te para a morada de Jamaraj. No mesmo momento, Shiva também apontou sua flecha para o javali e gritou para Arjuna: Parado! Disse então: Esse javali negro é meu. Eu o vi primeiro, além de já haver mirado minha flecha nele. Arjuna ignorou a reivindicação de Shiva e disparou sua flecha, que voou em grande velocidade contra o corpulento javali. Shiva simultaneamente disparou sua flecha e as duas setas perfuraram o Dânava. No mesmo momento, houve um bombo similar a um trovão quando as flechas atingiram o corpo pétreo do demônio javali. Retomando sua forma natural, o demônio deixou sua vida como um grito horrendo. Arjuna olhou ao redor buscando pelo caçador. Ele viu que o seu corpo brilhava como uma montanha de ouro e estava rodeado por centenas de mulheres. Arjuna encarou: Quem és tu e que te vestes como um caçador e vagueias por essa floresta solitária rodeado por teus seguidores? Não tens medo? Por que flechaste este javali em que mirei primeiro? Desconheces que tal ato é contra todas as práticas aceitas na caça? Com efeito, insultaste-me, motivo pelo qual te punirei, privando-te de tua vida. Com um sorriso, o caçador respondeu ao herói: Não precisas de te preocupar comigo, que sempre residi na floresta. O que, todavia, traz aqui a tua pessoa? És, obviamente, da classe real e os membros dessa comunidade vivem em luxo. Por que adotaste uma vida ascética? Arjuna apertou forte seu arco. Dependente da força de meus braços, vivo nessa floresta, não vês como ceifei a vida deste medonho Rakshasa que objetivava minha morte? O caçador riu desdenhosamente. Fui eu quem lhe ceifou a vida, não tu. Eu fui o primeiro a vê-lo, foi a minha seta que o enviou para a morada da morte. Carregas consigo excessivo orgulho devido à tua força. Não acuses outrem quando és tu quem está em erro. Homem perverso e miserável, foste injusto comigo em razão do que não escaparás com vida. Prepara-te para receber minhas flechas, defenda-te se fores capaz. Enfurecido, Arjuna imediatamente tirou contra o caçador uma saraivada de flechas, mas ele apenas sorriu, recebeu as afiadas flechas de Arjuna sem qualquer estremecimento. Ele exclamou: Imprestável, atira-me tuas flechas mais letais, que sejam capazes de atravessar o coração. Arjuna tirou nova flecharia, enervando-se, Shiva respondeu com centenas de suas flechas. Nesse momento, uma grande batalha teve início. Saraivavas de flechas, serpentiformes reciprocavam-se no ar, conforme Arjuna neutralizava as flechas do caçador. Ficou surpreso ao dar-se conta que o malgrado atingido por incontestáveis flechas, seu adversário em nada se afetara. O Pandava aplicou a agressividade de seus ataques. Mas o caçador continuou imperturbável, vendo que era incapaz de abalar seu inimigo. Arjuna bradou em admiração: Incrível, fantástico. Arjuna olhava espantado para o caçador. Claramente não se tratava de um homem qualquer. Nenhum indivíduo ordinário seria capaz de resistir ao poder de milhares de flechas atiradas pelo Gandiva sem afracar-se. Cogitando o que poderia ser uma personalidade celestial, Arjuna decidiu ajudar-se de suas armas místicas, independente de quem fosse. Mesmo se fosse um Gandharva ou um Yaksha, Arjuna estava determinado a matá-lo, exceto se fosse, de fato, o próprio Shiva.
Arjuna então invocou armas que atiravam milhares de flechas lampejantes, como o sol. Shiva alegremente recebeu contra si todas aquelas flechas da mesma forma que uma montanha recebe uma tempestade. Então, para o assombro de Arjuna, deparou com suas aljavas celestiais repentinamente esgotadas de flechas. Como isso era possível? Quem era aquele caçador que absorvera todas as suas flechas? Com o que poderia lutar agora? Arjuna ergueu seu arco com uma massa e correu em direção ao caçador. Ele desferiu vários golpes vigorosos, mas Shiva tomou-lhe o arco e sugou o mesmo para dentro do corpo. O arco simplesmente desapareceu. Arjuna, neste momento, sacou sua espada e com a mesma tentou terçar a cabeça do caçador com toda a sua força, mas a espada despedaçou-se. Arjuna ficou temeroso, mas continuou batalhando. Dessa vez ergueu pedras e desraigou árvores para atirá-las contra o caçador. Não obstante seus esforços, o sujeito misterioso prosseguia impassível. Arjuna, espumando de raiva, correu em direção ao seu inimigo e surrou-o com seus punhos. Shiva socou em resposta. Uma peleja corpo a corpo se fez começar. Por fim, atracados golpeavam um ao outro furiosamente, cada um puxando e empurrando o outro com toda a sua força. Faíscas e fumaças pareciam surgir dos seus corpos. Finalmente, o caçador soltou a Arjuna, que caiu para trás zonzo, quase inconsciente. Arjuna olhou atônito para o caçador. Ele lhe fora possível causar-lhe sequer menor abalo. Seguramente aquele homem era o elevado deus Shiva, porquanto não existia outro alguém que pudesse lutar com tamanho poder. Arjuna retirou-se a certa distância e rapidamente deu forma a uma imagem de Shiva usando terra. Ele adorou a forma com flores e tão logo o fez, viu flores caírem sobre a cabeça do caçador. Agora não lhe restava dúvidas de que bem ali diante de sua pessoa estava a deidade que procurava. Arjuna tirou-se aos pés do deus, diante de toda a sua fadiga se desfez. Mahabharata, volume 1, capítulo 25, Arjuna visita o céu. Shiva estava contente com Arjuna e dirigiu-se a ele em voz tão vigorosa quanto nuvens carregadas. Ó Falguni, satisfizeste-me neste dia, não existe guerreiro que te iguale em coragem ou paciência, ou melhor da dinastia Bharata, tua força é praticamente idêntica à minha. Foste anteriormente um rishi, nasceste agora de modo a servir os desígnios do Senhor Supremo. Dentro em pouco haverás de obter as armas com as quais poderás vencer todos os teus inimigos, mesmo se forem personalidades celestiais. Conferir-te-ei minha arma pessoal, a qual é invencível. Agora dar-te-ei olhos para ver minha forma original. Contempla-me. Bom, Arjuna ergueu seu rosto e viu Shiva com seus 3 olhos. Ele segurava um tridente, uma serpente divina encontrava-se em torno de seu pescoço azul. Arjuna curvou-se e orou: ó grande Deus, ó elevadíssimo, sois o refúgio de todas as personalidades celestiais. O próprio universo surgiu de vós, sois Vishnu em uma forma diferente, e nenhum deus, demônio ou homem pode conquistá-lo. Ó Shankara, suplico o vosso perdão. Foi exclusivamente para ter convosco que vim até esta montanha. Por obséquio, perdoai-me por minha audácia de lutar contra vós. Peço vossa proteção. Shiva levantou Arjuna a seus pés e abraçou o Pandava. Né? Perdoa-te, és Nara, o amigo de Narayana. Anteriormente castigastes juntos as hordas de demônios na coroação de Indra. Krishna é o supremo Narayana e com ele novamente punirás os desvirtuados. Ó Partha, pega de volta teu arco Gandiva e tem por certo que tuas aljavas novamente carregarão flechas inesgotáveis. E não existe um homem igual a ti na terra, pede-me o que quer que desejes. Shiva entregou o arco Gandiva a Arjuna e este disse: ó Senhor, se estáis satisfeito comigo, peço-vos humildemente que me confirais tua arma pessoal e inapelável, a qual é conhecida como
Pashupata. Destruís o universo com esta arma no fim da criação, e valendo-me dela poderei vitoriar a derrota dos Rakshasas, Danavas, Gandharvas, Nagas, fantasmas e espíritos. Semelhante arma magnífica há de permitir que eu seja bem sucedido na batalha que travarei contra Bhishma, Drona, Kripa e o filho Suta, Karna. Shiva respondeu: ó filho de Kunti, me mosear-te-ei com esta arma. És capaz de portá-la, tirá-la e recolhê-la. Se quer Indra, Jama, Vero, Varuna, conhece os mantras para essa arma. Que dizer de algum homem comum? Entretanto, deves usá-los exclusivamente contra guerreiros celestiais, porquanto, caso dispara contra inimigos menores, a Pashupata pode destruir toda a criação. Essa arma é disparada pela mente, pelos olhos, pelas palavras ou por um arco. Ninguém nos 3 mundos de criaturas móveis e inertes pode resistir à sua força. Arjuna. Então banhou-se em um ato de purificação e em seguida colocou-se diante de Shiva para receber os mantras. O deus obsequiou sua arma a Arjuna, a qual a partir de então passou a servi-lo tal qual serviu o próprio Shiva. Quando as personalidades celestiais viram a poderosa arma ao lado de Arjuna em sua forma personificada, o solo tremeu e terríveis ventos sopraram em todas as direções. Milhares de búzios e clarins se fizeram ouvir ressonar do céu. Shiva disse: agora vai para o céu e recebe as armas de Indra. Após assim dizer, partiu com uma e muitos dos seus seguidores. Uma vez que Shiva partira, Arjuna ficou parado por alguns instantes olhando fixamente para o céu, maravilhado diante do que acabara de acontecer. Ele vira o deus dos deuses e aquela deidade insondável o tocara com suas próprias mãos. Arjuna, agora que possuía a indefensável arma de Shiva, considerava que seus inimigos já estavam aniquilados e suas metas alcançadas. Embora não pudesse lançar a Pashupata contra inimigos humanos, a mera posse da arma o fazia se sentir invencível. Enquanto Arjuna encontrava-se assim, absorto em pensamentos, Varuna apareceu diante do herói acompanhado por rios personificados e por muitos Nagas, Siddhas e outros deuses menores. Kuvera também estava presente, com seu corpo similar a ouro puro e sentado em uma suntuosa quadriga. Kuvera estava acompanhado por incontáveis yakshas e diante de Arjuna iluminavam tudo com a sua refulgência corporal. Arjuna também viu no céu o deus da justiça, Jamaraj, aproximando-se em sua quadriga com uma massa em mãos e flaqueado pelas formas personificadas da morte e do tempo. O Mahabharata, volume 1, capítulo 25. Arjuna visita o céu. No cume de uma montanha próxima, Arjuna avistou Indra e sua rainha Shati sentados sobre as costas do elefante celestial Airavata. Belos como o sol nascente, uma sombrinha branca era segurada sobre a sua cabeça, estava rodeado por Gandharvas e Rishis que o glorificavam com hinos védicos. Arjuna cantou numerosas orações em louvor aos deuses e ofereceu-lhes frutas e água. Ao embabascado Arjuna, Jamaraj dirigiu-se. Contempla, Arjuna, todos os Lokapalas, protetores do mundo aqui neste local. Disse o Deus em sua voz tão profunda quanto nuvens de chuvas outonais. Outorgar-te-emos olhos divinos. Ao impoluto foste anteriormente o Rishi Narada. Ante a ordem de Brahma nascestes como mortal. Desbaratarás em confronto o poderoso Bhishma e os muitos outros ferozes guerreiros encabeçados por Drona. Os inimigos dos deuses, os Daityas e os Dhanavas nasceram no mundo dos homens. Todos eles hão de ser mortos em uma grande batalha na qual teu papel será o principal. Tua fama sobre a terra será eterna. Jamaraj ofertou sua arma pessoal, uma massa celeste, a Arjuna. O Pandava recebeu a arma juntamente com os mantras para dispará-la e recolhê-la. Em seguida, Varuna deu a Arjuna seus inescapáveis laços Nagapasha.
Arjuna também ganhou a arma de Kuvera, de nome Antardana, a qual tinha o poder de aturdir e desmaiar até mesmo imponentes asuras. Então Indra disse: Ó subjugador dos inimigos, farás um grande serviço para os deuses. Agora tens de ascender ao céu. Uma vez lá, conferir-te-ei minha arma pessoal, bem como outras astras invencíveis, pertencentes a personalidades celestiais. Minha quadriga conduzida por meu servo Matali, logo fará a tua condução para lá. Os Lokapatas então desapareceram, deixando Arjuna sozinho. Quando olhou para cima, viu o que parecia ser um segundo sol gradualmente crescendo em brilho do céu. Toda a região vibrava à proporção que o fulgor crescia. Arjuna deu-se conta de que aquela luz maravilhosa era, na verdade, a quadriga de Indra descendo à terra. A quadriga era descomunal e era puxada por 10.000 cavalos celestiais, e de coloração esverdeada e dourada. Matali, vestindo uma armadura de ouro, segurava as rédeas. Conforme a quadriga aproximava-se, Arjuna pôde ver sobre ela inumeráveis espadas e massas, bem como toda sorte de projéteis, machados, dardos, lanças e chuços. Toda sorte encontravam-se por toda a quadriga, raios celestiais e resplandecentes relâmpagos brilhavam de ambos os lados do veículo. Nagas gigantescas e ferozes com bocas de fogo encontravam-se na quadriga juntamente com grandes canhões de prata, munidos de rodas e capazes de atirar mísseis celestiais a uma vasta distância. Arjuna viu a haste azul enegrecida de Indra, Vajrayanta, bem ao centro da quadriga, haste esta tão reta quanto o bambu e tão alta quanto uma grande palmeira. A quadriga então parou e Matali colocou-se diante de Arjuna após curvar-se. Disse: Ó afortunado, fui instruído a levar-te a Chakra. Teu pai, rodeado pelas personalidades celestiais, Rishis, Gandharvas e Apsaras, deseja ver-te no céu. Shiva também me ordenou, de igual modo, embarca nessa quadriga e vem para as regiões celestiais. Arjuna novamente se banhou em purificação após o que ofereceu orações ao Monte Mandara. Ó Rei das Montanhas, és o refúgio dos sábios piedosos que buscam pelo céu. Refugiaste-me e vivi aqui alegremente. Ofereço-te meus agradecimentos e despeço-me. Então Malati conduziu Arjuna a uma escadaria de cristal para a quadriga. Malati impeliu os corcéis que puxaram para o céu a quadriga com velocidade da mente. Quando adentraram nas regiões celestiais, Arjuna viu milhares de estupendas quadrigas transportando seres reluzentes e de grande beleza. Ele viu reis e guerreiros que haviam sido mortos em batalhas e haviam obtido formas celestiais radiantes. Conforme rumavam para a cidade de Indra, Arjuna viu Siddhas, Charanas, Rishis, Guyakas e Apsaras. A região refugia com um brilho nascido dos méritos ascéticos de tais seres. Esses são sujeitos piedosos ao filho de Kunti, residindo em suas respectivas esferas. Da terra suas moradas, tuas vias como estrelas no firmamento. Uma quadriga passou pelo portão do planeta de Indra, onde Arjuna viu Airavata, o imponente elefante branco de 4 presas. O elefante parecia o Monte Kailas, com seus 4 cumes. Após passarem por regiões divinas, destinadas aos homens piedosos que realizaram grandes sacrifícios e elevado ascetismo, chegaram, por fim, a Amaravati, a capital de Indra. Os olhos de Arjuna se arregalavam conforme contemplava a opípera cidade. Flores de todas as estações desabrochavam simultaneamente e havia bosques de árvores sagradas. Brisas perfumosas corriam por entre suas folhas douradas, criando cascadas de luz brilhante, contáveis mansões e palácios que faziam ver perto e ao longe. Arjuna viu os famosos jardins de Nandana, os quais os deuses divertiam-se com as apsaras.
Aqueles que fraquejam em batalha jamais podem ver este local, comentou Malati, que notava a estupefação de Arjuna. Tampouco é possível que algum dia adentre esse local aqueles que são viciosos, que não realizaram sacrifícios, que não se abstiveram de bebidas alcoólicas e de carne, que não se banharam nos rios sagrados e que não deram caridade aos brahmanas. À medida que procediam pela cidade, Arjuna viu carros celestiais sendo conduzidos pelos meros pensamentos ocupantes. Gandharvas e Apsaras elogiavam Arjuna conforme passava. Ele ouviu o som de música celestial de milhares de búzios e tambores. Arjuna entrou o magnífico salão de assembleia de Indra, encontrou-se com os Sadyas, Maruts, Vishadevas, bem como os gêmeos Ashvinis. Ele viu os Adityas, Vasus e Rudras, e também os muitos reis santos encabeçados pelo rei Dilipa. Narada Rishi também estava presente, juntamente com o líder Gandharva Tambaru. Depois de oferecer seus respeitos àquelas grandes personalidades reunidas, Arjuna aproximou-se de seu pai, o rei dos deuses. Indra estava sentado sobre a sua sombrinha branca, estava sendo abanado por chamaras de empunhaduras de ouro e de peles perfumadas. Muitos brahmanas puros exaltavam-se com hinos do Rigveda, do Yajurveda, e os Gandharvas, Charanas, tocavam instrumentos musicais de toda sorte para o seu prazer. Arjuna prostou-se diante de Indra, que desceu de seu trono e o abraçou. O deus de 1000 olhos pegou Arjuna pela mão e conduziu pela escadaria de ouro até o seu trono incrustado de joias. Indra, então, pediu ao seu filho que se sentasse ao seu lado, no trono onde brilhou como um segundo Indra. Com sua mão perfumada, Indra afetuosamente deu suaves tapinhas na cabeça de Arjuna. Movido pelo amor, Indra apertava e esfregava seus braços, quais eram como colunas de ouro. A deidade olhava inaciavelmente para o rosto de seu filho, sentado juntos sobre o trono. Arjuna e Indra pareciam o sol e a lua juntos em um céu sem nuvens. Mahabharata, volume 1, capítulo 25. Arjuna visita o céu. Indra concedeu a Arjuna a visão celestial necessária para contemplar a beleza divina de Amaravati, a cidade de imaginável opulência. O Pandava olhou ao redor para os numerosos rishis que, emanando grande refulgência, recitavam os textos sagrados dos Vedas. Grupos de Gandharvas, encabeçados por Tumbaru, cantavam hinos em vozes que arrebatavam por completo a mente. Enquanto cantavam, apsaras dançavam primorosamente, com muitos gestos e olhares de soslaio. Elas balançavam seus seios e mexiam seus quadris largos. As personalidades celestes ofereceram a Arjuna o sagrado árghya e lavaram seus pés. Ao comando de Indra, Arjuna foi guiado até o palácio de Indra. Arjuna acomodou-se ali e Indra instruiu no pertinente a como utilizar armas celestiais, especialmente a invencível arma raio Vajra e os poderosos relâmpagos de Indra. Conquanto vivesse agora em meio a grande magnificência, Arjuna não se esqueceu de seus irmãos na floresta e ansiava por reencontrar-se com eles. Quando quer que se lembrasse dos seus irmãos, lembrava-se também das circunstâncias que o fizeram ter de se exiliar na floresta, e se lembrava de Shakuni, do Shashana, Duryodhana e Karna. Arjuna desconhecia a paz, conforme se equipava com uma poderosa arma uma após a outra. Pensava unicamente na inevitável batalha que aconteceria no futuro. Agora ninguém seria capaz de rivalizá-lo, razão pela qual, em breve, aqueles homens desvirtuados seriam punidos. Draupadi seria vingado e o reino de Yudhishthira reavido. Uma vez que Arjuna se tornara perito no uso de armas celestes, Indra disse-lhe: deves ir até teu amigo Titracena, a fim de que aprendas com ele canto e dança. Ele te pode ensinar músicas inexistentes no mundo dos homens, conhecidas exclusivamente pelas personalidades celestiais. Semelhante conhecimento
revelar-se-á, revelar-se-te-ia útil no futuro. Arjuna viveu em Amaravati por 5 anos, ao longo dos quais jamais deixou de pensar em seus irmãos. Já próximo do tempo de sua partida, Indra chamou por Chitracena e conversou com ele em privado. Ao melhor dos Gandharvas, notei Arjuna lançando olhares para Urvasi. Vai até ela e solicite-lhe que sirva o Pandava, com todos os seus encantos e habilidades femininas. Assim como ensinaste-lhe todas as artes musicais, deves agora lhe ensinar a arte da companhia com as mulheres. Chitracena disse, assim farei, e foi prontamente até Urvasi e descreveu-lhe as muitas virtudes de Arjuna. Ó dama de quadris formosos, venho a ti, a comando de Indra, a fim de solicitar-te teus préstimos. Atualmente reside no céu um homem renomado entre os homens, os humanos, por sua graça, por seu comportamento, por sua beleza, por seus votos e por seu autocontrole. Ele é famoso por sua força e por sua bravura e é respeitado pelos piedosos. Também possui presença de espírito, é genial, tem grande vigor. Esse majestoso herói é perdoador e desmalicioso. Ele conhece todos os Vedas, bem como os muitos ramos destes, é devotado aos mais velhos, jamais se envaidece, vê mesmo coisas pequenas como importantes e é sempre o refúgio dos seus dependentes. Seu nome é Arjuna e seu pai Indra trouxe-o para o céu. O aventuroso Arjuna parece interessado em ti. Por favor, vai ao encontro dele e permite-lhe ter tua pessoa. Urvasi respondeu regozijante. Após ouvir acerca das virtudes de Arjuna, como eu poderia deixar de me atrair? Com efeito, por pensar nesse herói, já me vejo vitimada pelo Deus do amor. Ó Chitracena, podes ir agora para onde desejares. Irei ter com ele. Bem-sucedido em sua missão, Gandharva partiu logo após que Urvasi começou a se preparar para encontrar com Arjuna. Ela se banhou e ungiu seu corpo com ungüentos perfumados. Depois de vestir-se em vários tecidos transparentes de seda, paramentou-se com joias de ouro e pedras preciosas e concluiu colocando em seu pescoço fragrantes guirlandas de flores radiantes. Sua mente absorveu-se em pensar em Arjuna, seu coração estava transpassado pelas flechas do Cupido. Febril de desejo, imaginava-se deitada com Arjuna em uma cama grande, macia e coberta de lençóis de seda. Quando a lua começou a sua ascensão, Urvasi, de cintura delgada, colocou-se a caminho onde Arjuna quedava. Conforme andava, suas longas tranças negras, as quais ela decorara com pequenos ramilhetes, balançavam ao redor do seu belo rosto alvo. Seus 2 belos seios arredondados, enfeitados com um cordão de diamantes e pérolas e ungidos com pasta de sândalo fragrante, tremiam com seu caminhar garboso pelos jardins. Seus quadris altos e curvilíneos, cobertos por um tecido fino e alinhados por correntinhas de ouro, moviam-se de um lado ao outro. Suas tornozeleiras de sininhos dourados tilintavam gentilmente em resposta aos seus passos. Ela desafiava o esplendor da lua cheia e era-lhe possível fazer grandes ascetas quebrarem seus votos. Desinibida por haver bebido levemente desinibida por haver bebido levemente, repleta de desejo, lançava olhares de um lado ao outro e parecia mais atrativa do que em geral. Vendo-a passar, os Siddhas e Charanas consideraram a mais bela visão do paraíso. Ela logo chegou à porta de Arjuna e solicitou ao porteiro que avisasse de sua chegada. Arjuna imediatamente a convidou para sua casa. Ele ficou ansioso ao ver que a deusa o fora ver à noite. Diante de sua incomparável pulcritude, ele fechou seus olhos em ato de pudor. Arjuna adorou como se ela fosse sua superior e disse: ó melhor das apsaras, curva-me perante a tua pessoa. O que desejas? Sou teu criado. Ouvindo suas palavras, Urvashi viu-se jubilante. Ó melhor entre os homens, falar-te-ei o que me traz aqui. Ela disse em sua voz que soava como sininhos de tornozelo.
No dia em que chegastes ao céu, uma grande recepção foi feita de modo a celebrarmos tua presença. Todos os deuses e personalidades celestiais compareceram à solenidade de boas-vindas e foste convidado a se sentar ao lado de Chakra. Viste-me nesta ocasião dançando no meio das principais apsaras. Teu olhar repousou sobre mim por alguns instantes e Indra notou teu interesse, razão pelo qual enviou-me aqui através de Titracena. Vim aqui a fim de servir-te, ó herói, pois meu coração foi roubado por tuas boas qualidades e agora me encontro sob o controle de Kamadeva. Este é meu desejo, deixa essa moça deitar-se contigo esta noite. Arjuna, envergonhado, tapou de pronto seus ouvidos. Ó bem-aventurada, fidalga, ó mais charmosa das mulheres, não me é apropriado ouvir-te dizer semelhantes palavras, haja vista seres a esposa de meu superior. Tenho-te em estima na mesma esfera sentimental que tenho Kunti ou a bela Sati, a consorte de Indra. Ó deusa, não duvides do que te digo. Ó dama dos sorrisos doces, te falo, de fato, olhei-te fixamente, mas não movido pelo desejo. A razão do meu olhar era bastante outra. Arjuna ouvira sobre Urvashi quando em casa na terra, milhares de anos no passado, fora esposa de Pururava, que era um dos ancestrais de Arjuna. Foi o filho dela quem que se tornara a patriarca da dinastia de Arjuna. A Urvashi, Destarte Arjuna explicou, perdão, ao Varshi, Destarte Arjuna explicou sentir-se deveras incapaz de imaginá-la deitando-se com ele. Ó mulher de boa-aventurança, quando fixei sobre ti o meu olhar, filo somente devido a estar maravilhado em ver a mãe de minha dinastia. Não deves nutrir por mim nenhum outro sentimento tirante daquele que a mãe nutre em relação aos filhos. Ó filho de Indra, Urvashi sorriu. Nós dos reinos paradisíacos não somos agriolhados pela moralidade mundana. Não me precisas ver como tua superior. Diverti-me Diverti-me com outros filhos e netos da dinastia puros, sem incorrer em pecado. Ser favorável para comigo, que estou queimando em desejo, uma vez que me sinto devotada a ti, não me rejeiteis, visto que esse não é o proceder de homens virtuosos. Arjuna, a despeito de suas súplicas, não conseguiu mudar sua postura. Ó donairosa fidalga, ouve o que te direi e deixa as 4 direções e todas as personalidades celestiais ouvirem. A mim não és diferente de Kunti, Madre Sati. Dado que me curvo diante de ti como minha mãe, requesto-te que me protejas como teu filho. Bom, depois de ouvir Arjuna assim exprimir-se, Urvasi tomou como evidente que o herói estava firme em sua determinação. Sentindo-se enjeitada e ofendida, exasperou-se. Com a fronte franzida e os lábios trêmulos, exclamou: Porquanto insultas uma mulher que veio ter contigo pela ordem do teu pai e por seu desejo pessoal, uma mulher ferida pela flecha de Cupido, perderás tua masculinidade e viverás como um dançarino na companhia de mulheres. O Arjuna, tornar-te-ás um eunuco, em consequência do que haverás de perder todo respeito. Dito essas palavras, Urvashi deu as costas e a Arjuna o deixou. Arjuna refletiu cuidadosamente, e Indra, por certo, tinha conhecimento de que essa imprecação aconteceria, por que então ordenara a Titracena lhe enviasse Urvashi? Arjuna foi prontamente ao encontro de Titracena e contou-lhe o que transcorrera. Mencionando repetidamente a jura atirada contra ele, Titracena então foi a Indra informá-lo acerca da situação. Indra chamou Arjuna e conversou com ele privadamente. O melhor dos homens, porque é seu filho, Kunti, é a mais memoriosa. Perdão, ó melhor dos homens, porque seu filho, Kunti, é a mais memoriosa das mulheres. Separastes até mesmo os rishis com teu autocontrole, perdão, superastes até mesmo os rishis com teu autocontrole e com tua paciência. Não te preocupes com a imprecação de Urvasi. Portanto, a mesma será para teu bem e se revelará
profícua. Precisarás manter-te incógnito durante o último ano de exílio. Neste ano, a maldição de Urvashi surtirá efeito. Vivendo como eunuco, ninguém será capaz de o descobrir. Findo um ano sem tua virilidade, hás de reavê-la. Arjuna sentiu-se aliviado, o Pândava, por fim, parou de preocupar-se com a jura e continuou vivendo alegremente nos céus com seu pai Titracena.